Histórias que nos chocam frequentemente escondem circunstâncias ainda mais perturbadoras. E este caso revela os lados sombrios da natureza humana, dos quais muitos prefeririam não saber nada. No centro da narrativa estão eventos que nos fazem pensar sobre do que os humanos são capazes quando ultrapassam limites. Em agosto de 1999, Pamela Mastropietro nasceu na capital da Itália. Desde os primeiros dias de escola, Pamela se destacou por uma característica incomum. Ela era muito aberta e confiante com os outros. Isso dificultava o relacionamento com seus colegas. A situação foi complicada por problemas familiares emergentes, o que a afetou fortemente. Gradualmente, seu comportamento foi se tornando cada vez mais incomum. Apesar de sua inteligência natural, seu desempenho começou a cair. Seu estado emocional era instável, o que dificultava ainda mais os contatos com os colegas. A chegada à cidade adulta trouxe novos desafios para Pamela. Sua autoestima foi severamente abalada. Os médicos diagnosticaram nela um transtorno de personalidade borderline. Em busca de autoaceitação, ela se envolveu com companhias problemáticas onde conheceu substâncias proibidas. Sob sua influência, ela se sentia mais livre e esquecia seus medos. Os pais queriam ajudar sua filha, mas precisavam dedicar muito tempo ao trabalho. A situação piorou, mas por um tempo a família ainda conseguiu lidar com esse problema. O encontro com um romeno de 20 anos trouxe tudo de volta ao ponto de partida. Este relacionamento causou preocupação desde o início. Pamela escondeu seu novo namorado de seus parentes. Frequentemente não estava em casa. Novamente apareceram sinais de uso de substâncias. Ela ignorou os conselhos de seus parentes. Seu companheiro compartilhava esse hábito prejudicial com ela, mas desapareceu após alguns meses, deixando Pamela sozinha com sua dependência. Quando a situação se tornou crítica, os pais tomaram medidas decisivas. Em outubro de 2017, Pamela, então com 18 anos, começou um tratamento de 3 meses no Centro de Reabilitação de Macerata. Seus pais, Alessandra Verni e Stefano, eram pessoas decentes. Os problemas de sua filha foram um choque severo para eles. Eles acreditavam que Pamela retornaria a uma vida normal após a reabilitação. Os parentes presumiram que no centro havia monitoramento 24 horas dos pacientes e nenhum acesso a substâncias proibidas. A realidade era diferente. Ela podia deixar o centro livremente mesmo após o toque de recolher. No entanto, segundo ela, Pamela realmente sentiu uma melhora. A interação com pessoas que tinham problemas semelhantes a ajudou a encontrar compreensão e apoio. As fotos de Pamela Mastropietro, de 18 anos, que apareceram na mídia em 31 de janeiro de 2018, chamaram a atenção do público para o desaparecimento inesperado da jovem. Neste momento, Pamela estava na fase final de um programa de reabilitação. Ela havia desenvolvido um bom relacionamento com a equipe do centro e outros pacientes. Eles foram os primeiros a serem interrogados pelos investigadores após os pais preocupados terem entrado em contato. As conversas com eles ajudaram a criar uma imagem complexa de sua vida. Descobriu-se que sua dependência havia aumentado recentemente. Apesar de todos os esforços, o programa não parecia estar produzindo os resultados desejados. Os pais procuraram várias emissoras de televisão pedindo ajuda na busca. Eles imploraram a ajuda de todas as pessoas compassivas e prometeram uma recompensa por qualquer informação útil. A preocupação pública cresceu, especialmente porque os investigadores não conseguiram determinar o paradeiro de Pamela 2 dias após o relatório. A situação mudou quando um transeunte contatou a polícia, tendo descoberto 2 malas suspeitas a alguns quilômetros de Macerata, onde a jovem morava. As malas encontradas em uma vala na área industrial levantaram suspeitas devido a um odor incomum.
Os investigadores que chegaram descobriram algo que os fez iniciar as investigações imediatamente. A análise confirmou. Uma das malas pertencia a Pamela, e na segunda estava ela mesma. Os pais ouviram as notícias no rádio, mas não conseguiam acreditar na realidade do acontecido até que os investigadores vieram até eles à noite. A mãe, especialmente, teve dificuldade em aceitar a notícia. Ela sempre acreditou que sua filha poderia superar seus problemas. Ela sonhava com um futuro brilhante para Pamela. Agora essas esperanças não se realizarão. As investigações revelaram que a jovem passou os últimos dias no centro de reabilitação, onde se preparava para completar outra fase do programa. Os investigadores foram para lá imediatamente. Segundo conhecidos, ela havia marcado um encontro com alguém no centro e planejava partir. Os investigadores começaram a analisar as gravações de vigilância. Descobriu-se que ela realmente deixou as instalações do centro à noite. Pamela saiu com uma mala, possivelmente com a intenção de não retornar. Ninguém tentou impedi-la. A jovem se dirigiu à estação de trem mais próxima. As câmeras registraram ela entrando no carro de um taxista local. Durante a investigação, a polícia conseguiu encontrar o primeiro motorista, um homem de 45 anos da cidade vizinha. Ele contou que havia levado Pamela à estação, onde ela perdeu o trem para Roma. Segundo ele, ela planejava esperar pelo próximo trem. No entanto, os eventos tomaram um rumo inesperado. Em vez de esperar na estação, Pamela procurou outro taxista. Este motorista, com quem os investigadores falaram mais tarde, ofereceu-lhe hospedagem. Pela manhã, a viagem para Roma novamente não aconteceu. Ela pediu para ser levada ao parque de Macerata. No parque, ela se encontrou com um jovem nigeriano chamado Desmond. Em conversa com a polícia, ele confirmou que Pamela o havia pago com o colar de prata de sua mãe. A próxima vez que ela foi vista foi na farmácia próxima. Nas imagens das câmeras, ela é vista entrando com uma mala e comprando uma seringa. O farmacêutico notou um detalhe importante. Um homem a seguia. Este homem revelou ser Innocent Seagal, um nigeriano de 30 anos que vivia ilegalmente no país desde 2014. Recentemente, ele havia deixado o programa de auxílio a refugiados e, segundo a polícia, estava envolvido na distribuição de substâncias proibidas. Após o encontro na farmácia, o rastro de Pamela se perde. Os investigadores suspeitavam que ela tinha ido visitar Innocent. Os investigadores rapidamente localizaram o apartamento de Innocent. Ficava a algumas ruas da farmácia. Quando os carabinieri chegaram lá, o morador não estava em casa. Durante a subsequente investigação das instalações com equipamento especial, foram encontrados vestígios de um incidente e roupas semelhantes às de Pamela. Segundo as autoridades, ambos estavam sob a influência de substâncias quando o jovem teve um episódio de comportamento descontrolado. O exame médico revelou tentativas de ocultar evidências com produtos químicos domésticos. O estado dos vestígios dificultou a determinação das circunstâncias exatas do ocorrido. Innocent cometeu um erro grave. Suas ações com as malas foram gravadas pelas câmeras de vigilância do prédio vizinho. Descobriu-se que ele não agiu sozinho. Um taxista conhecido o levou ao local. Isso levou à expansão do círculo de pessoas envolvidas. Logo, mais 2 pessoas foram presas: Desmond Lucky e Lakia Welin. Ambos estavam no veículo do qual Innocent Seagal carregou as malas, mas insistiram que não tinham nada a ver com o conteúdo da bagagem. O próprio Innocent foi encontrado e preso relativamente rápido, após algumas horas. Desde sua prisão, ele negou ações intencionais contra Pamela. Segundo sua versão, a jovem foi vítima de uma overdose de substâncias proibidas e ele decidiu, por medo de problemas legais e deportação, ocultar o incidente. Para isso, escolheu o método com as malas, que considerou o mais discreto.
As autoridades policiais duvidaram da veracidade desta versão. Em Macerata, surgiu uma onda de indignação pública. O incidente com Pamela Mastropietro desencadeou uma explosão de insatisfação dos moradores contra estrangeiros. Este clima provocou, como se presume, um incidente que ocorreu na cidade 5 dias depois. Luca Traini, enquanto dirigia um carro, atirou em um ônibus com migrantes gritando "Viva a Itália!". Muitos relacionaram o ato de Luca ao desejo de vingar Pamela, e ele confirmou isso. A situação foi agravada por rumores que se espalhavam. A sociedade se dividiu. Uns apoiavam os refugiados, outros exigiam sua expulsão do país. Luca confessou que inicialmente planejava agir durante o julgamento de Innocent Segal. No entanto, deixou-se dominar por suas emoções e direcionou sua raiva contra pessoas aleatórias. Na cidade circulavam rumores sobre o conhecimento de Luca com a família de Pamela, mas esta informação não se confirmou. Ele não conhecia nem a jovem, nem seus parentes. Simplesmente reagiu muito emocionalmente às notícias. As ações de Luca provocaram muitas discussões e foram usadas para fins políticos. Vários políticos italianos de centro-direita mencionaram repetidamente esses eventos e promoveram ideias para combater a migração ilegal. Alguns conseguiram melhorar suas posições políticas nesta onda. A mídia relatou ativamente os acontecimentos e divulgou várias versões dos eventos. A história de Pamela e os eventos subsequentes atraíram a atenção de todo o país. Na primavera de 2018, Roma se despediu de Pamela. A cerimônia reuniu muitos cidadãos afetados, incluindo toda a comunidade nigeriana e o prefeito em exercício da cidade. Todos os presentes expressaram sua profunda simpatia pelo ocorrido. Por suas ações ilegais, Luca Traini teve que responder em um processo acelerado no tribunal. Após 1 ano e meio, em 3 de outubro de 2018, o júri anunciou seu veredicto. O homem foi considerado culpado de crimes de ódio e posse ilegal de armas de fogo e condenado a 12 anos de prisão. Innocent Segal acompanhou atentamente o processo. Após o incidente no ônibus com migrantes, o culpado se dirigiu à família de Pamela e expressou seu pesar pelo ocorrido. Ele negou qualquer envolvimento na distribuição de substâncias proibidas e alegou ser vítima de preconceitos sobre atividades criminosas de migrantes. No entanto, os fatos contradiziam isso. Innocent estava envolvido em tais atividades há muito tempo. A situação se agravou quando apareceram na mídia manchetes sensacionalistas sobre um suposto envolvimento de um grupo de cidadãos nigerianos no incidente com Pamela, relacionando isso a rituais de voodoo. Foram publicados detalhes mais inacreditáveis que não tinham nada a ver com a realidade. A família de Pamela teve que fazer grandes esforços para refutar as informações falsas. Eles relataram sobre o transtorno de personalidade borderline de sua filha, devido ao qual ela nem sempre podia controlar seu comportamento. Nas redes sociais, ela frequentemente escrevia sobre seu desejo de superar sua dependência, assim que a vida real se tornasse mais viva que as fantasias. As investigações revelaram que Pamela deixou várias vezes o centro de reabilitação em busca de substâncias proibidas, o que era um comportamento típico para pacientes. A agitação da mídia dificultou significativamente o trabalho das autoridades policiais. O exame das evidências da casa de Innocent confirmou que pertenciam a Pamela. Inicialmente, Innocent negou qualquer ação ilegal e alegou que a jovem foi vítima de uma overdose. Ele admitiu ter fornecido substâncias para ela, mas omitiu o pagamento. Suas declarações sobre a ausência de ações ilegais não foram confirmadas, embora a verdade final não pudesse ser determinada. Durante o interrogatório, o migrante compartilhou informações inesperadas sobre seus conhecidos Lakia e Desmond, que o ajudaram posteriormente. Segundo o depoimento de Innocent, esses jovens estavam em sua casa naquela noite.
Ele alegou não ter visto incidentes com a jovem, pois perdeu a consciência durante a festa. Quando acordou, descobriu que Pamela havia desaparecido. Dos eventos durante sua inconsciência, ele supostamente não sabia nada. Essas declarações contradiziam suas afirmações anteriores de que a jovem havia passado mal devido a substâncias proibidas. Os vestígios encontrados no local do crime também não correspondiam a esta versão. Tornou-se óbvio que algo mais sério havia acontecido. A confiança nas palavras de Innocent desapareceu completamente. Descobriu-se que seus amigos também estavam envolvidos na distribuição de substâncias proibidas. Após sua prisão, ambos negaram envolvimento no incidente com Pamela. Lakia e Desmond insistiram que não estavam na casa de Innocent no momento do incidente. Seu álibi estava relacionado a atividades ilegais, o que dificultou a verificação. Os nigerianos permaneceram sob custódia enquanto as investigações prosseguiam. Não foram encontradas testemunhas que pudessem confirmar sua versão. A verificação das conversas telefônicas e dados de localização mostrou: os suspeitos realmente não estavam na casa de Innocent, mas realizavam seus negócios ilegais em outro distrito. As principais acusações contra eles foram retiradas, mas permaneceram questões sobre a ocultação de provas. O principal suspeito continuou insistindo em sua versão de uma overdose e negou outras acusações. No entanto, 2 ferimentos graves na jovem preocupavam o médico legista. Apesar da complexidade da investigação, esses ferimentos pareciam intencionais. Além disso, surgiram evidências de que Innocent aproveitou o estado indefeso da jovem. Possivelmente foi exatamente este o ponto de virada. A investigação confirmou a presença de grandes quantidades de substâncias proibidas no organismo de Pamela. Os especialistas suspeitavam que ela estava inconsciente, mas o efeito exato da dose era difícil de determinar. Innocent mudou seu depoimento e agora alegava que havia um acordo sobre intimidade em troca de uma dose. Os investigadores suspeitavam que ele tinha deliberadamente colocado a jovem em um estado indefeso. Ele aproveitou a vulnerabilidade de Pamela, que se encontrava em uma situação de vida difícil e tinha sérios problemas psicológicos. Esta versão foi confirmada. Durante sua detenção, Lakia e Desmond discutiram sobre os eventos daquela noite. As gravações de suas conversas registraram como eles lembraram da confissão de Innocent de que ele havia se aproveitado do estado inconsciente da jovem no sofá. Obviamente, tratava-se de Pamela. Até novembro de 2018, o nigeriano continuou negando, apesar de todas as evidências, seu envolvimento no desaparecimento de Pamela. Ele pediu perdão à família e alegou que tudo aconteceu devido a uma overdose não intencional de substâncias proibidas. Os pais da jovem sentiram essas palavras como uma zombaria. Innocent apenas admitiu que após o incidente havia limpado o apartamento com produtos de limpeza. Sua versão dos eventos mudou até fevereiro de 2019, quando o julgamento começou. Neste momento, os especialistas haviam concluído todos os exames necessários e descoberto novos detalhes perturbadores do incidente. A figura-chave no caso tornou-se uma nova testemunha: o companheiro de cela de Innocent. Durante seu tempo juntos, eles se aproximaram e o acusado compartilhou com ele detalhes daquele encontro com Pamela. Segundo suas palavras, eles se conheceram no Parque de Macerata, um local conhecido por comércio ilegal. Innocent supostamente a convidou para usar substâncias em seu sótão. No caminho, pararam em uma farmácia para comprar uma seringa descartável. Depois que Pamela perdeu a consciência, ele decidiu aproveitar seu estado indefeso, o que considerou como pagamento pela dose. No entanto, a jovem recuperou a consciência e começou a resistir, ameaçando denunciá-lo à polícia. Com medo das consequências, já que tinha problemas com a lei, Innocent usou violência contra ela.
Sem perder tempo, começou a apagar os rastros. Na opinião dos especialistas, o estado de Pamela naquele momento permitia perceber o que estava acontecendo, o que foi uma notícia difícil para a família. A mãe da jovem esperou até o último momento que tudo tivesse acontecido rapidamente. Uma das principais evidências contra a Innocent foi o DNA encontrado sob as unhas da jovem de 18 anos. No momento do incidente, ela tentou se defender e arranhou Innocent, e depois o criminoso não conseguiu limpar completamente suas mãos. O exame confirmou que o tecido sob as unhas pertencia a Innocent. Isso não poderia ter acontecido acidentalmente se tudo tivesse ocorrido por causa de uma overdose de substâncias proibidas. A situação foi esclarecida pelos depoimentos de Lakia Velin, que também estava sob investigação. Segundo suas palavras, Innocent o chamou em um momento crítico. No telefone ouviam-se gritos femininos. O interlocutor pediu ajuda com um certo assunto, mas foi recusado. Quando Lakia perguntou sobre a voz feminina, o amigo encerrou abruptamente a conversa. Em abril de 2019, foram apresentadas ao tribunal provas materiais e resultados de investigações que mostravam o grau de intencionalidade das ações do suspeito. As investigações revelaram 2 lesões graves como a principal causa do ocorrido. A toxicologia mostrou uma quantidade insuficiente de substâncias para um desfecho fatal por overdose. Atenção especial foi dada às tentativas de apagar rastros, o uso de produtos de limpeza agressivos, inclusive em áreas sensíveis. As autoridades policiais ficaram preocupadas com a abordagem metódica. Surgiu a impressão de que o perpetrador não estava simplesmente seguindo um plano, mas tinha experiência com tais ações. Em 29 de maio de 2019, terminou o julgamento de Innocent C. Gale. O júri o considerou culpado no caso de Pamela Mastropietro. Considerando a gravidade das ações contra a jovem com características especiais de desenvolvimento, o tribunal impôs a pena máxima, prisão perpétua. Os advogados do condenado não concordaram com a sentença e entraram com recurso. No entanto, em 16 de outubro de 2020, a decisão judicial original permaneceu inalterada. Mais difícil foi o caso com os outros envolvidos, Desmond Luck e Lakia Velin. A acusação insistiu em seu envolvimento. Na opinião dos promotores, os amigos não poderiam ter ignorado a estranheza da situação quando seu conhecido Innocent decidiu repentinamente se livrar de 2 malas com cheiro suspeito, deixando-as em uma vala. Muitos compartilharam essa posição e suspeitaram que eles, pelo menos, ajudaram a encobrir os rastros. Mas não foram encontradas provas diretas, por isso não foram considerados cúmplices. O juiz de Macerata retirou as principais acusações contra eles, mas os jovens não foram libertados. Em seus apartamentos foi encontrada uma quantidade significativa de substâncias proibidas destinadas à venda, bem como vestígios de seu consumo. Em abril de 2019, ambos foram condenados a 4 anos e 8 meses de prisão. A mãe de Pamela Mastropietro decidiu realizar os sonhos de sua filha. Faltavam apenas alguns meses para a conclusão de seus estudos. Ela deveria receber um diploma como profissional de saúde e assistência social. Pamela sempre quis ajudar outras pessoas como voluntária. Em 9 de setembro de 2020, sua mãe recebeu este diploma em memória de sua filha. Todos os dias ela pensa em Pamela, que queria começar uma nova vida, mas encontrou pessoas com más intenções em seu caminho.